uma síntese aqui da reunião com a Abrasco, que eu procurei trazer para o debate é uma percepção de que, normalmente, na política social, né, há uma visão muito setorial, né, discutir a saúde, discutir a ciência social, discutir a previdência. E o que eu procurei demonstrar, ou trazer para reflexão, né, é que determinados problemas que afetam a saúde também afetam outras políticas sociais, né, e que seria importante, na verdade, a gente ter uma visão do conjunto dessas políticas sociais e as suas relações com a política e com a economia. Então, por exemplo, uma primeira questão que, e portanto, o movimento social, a Abrasco, outras entidades, com a importância da Abrasco, né, deveriam, na verdade, pensar mais amplamente nessa frente de luta. Então, por exemplo, do ponto de vista a saúde e outros setores sociais é extremamente afetada pela política econômica, pelo modelo macroeconômico que você tem. Felizmente, nos últimos 4 ou 5 anos, a gente voltou a crescer, após de mais de 25 anos sem crescimento. O crescimento é a melhor política social que existe, que gera emprego, né? Mas é evidente que não pode ser um crescimento a qualquer preço, tem que ter sustentação ambiental, enfim, é todo um campo de discussões aí. Mas é fundamental que haja crescimento para a saúde, além de uma melhoria nas condições sociais, a questão do financiamento, porque com a economia crescendo, aumenta a receita, portanto abre um espaço maior para o financiamento. Procurei também demonstrar alguma preocupação com a questão ainda ligada ao financiamento, a questão da reforma tributária. A reforma tributária, existe uma reforma tributária no Congresso, a PEC 233, né, que tem problemas sérios. O primeiro é que não ataca a questão da regressividade do sistema tributário nacional. Esse é um problema sério. Não propõe, por exemplo, imposto sobre grandes fortunas, né, por exemplo. Né. O segundo problema da reforma tributária, que afeta todos os setores sociais, incluindo a saúde, é que é criado um imposto, que é o Imposto de Valor Adicionado, o IVA, mas são extintos praticamente todas as fontes de financiamento da Seguridade Social e da educação, né? Esse IVA ele vai ser criado pela extinção da COFINS, pela extinção da contribuição sobre o lucro, pela extinção do PIS/PASEP e de outras fontes de financiamento, também a desoneração da folha de pagamento. Então essa é uma questão que preocupa muito, né? É uma medida que vem da política econômica, mas que afeta o financiamento das políticas sociais, incluindo a área da saúde. Portanto, eu creio que a Abrasco deveria se preocupar com essa questão da reforma tributária. Paralelamente, como a reforma tributária é algo que enfim, tem um timing político, é difícil ser feito, eu também manifestei a minha preocupação com as desonerações da contribuição patrimonial para a Previdência Social, que tem sido feita pelo governo, né? Como vocês sabem, quer dizer, por conta da competitividade da indústria nacional, ela não é dada pelos salários, nem pelos encargos. Os salários no Brasil são baixos, os encargos estão em linha com o que é praticado no mundo. Esse é um outro mito que se procura dizer que os encargos sociais no Brasil são elevados, né? A competitividade tem a ver praticamente com os juros de câmbio. No entanto, o governo tem, em nome da competitividade, tem feito uma série de desonerações, né? Uma das desonerações é a desoneração da contribuição patronal. Vários setores, de uma hora para outra, deixaram de contribuir com 20% da folha de salário para a Previdência Social. Isso vai ter impactos sobre o financiamento da Seguridade Social, né? Outra desoneração que está sendo pensada agora é a desoneração do PIS/PASEP, do COFINS, também afeta a Seguridade Social, afeta a saúde, afeta vários
mecanismo de financiamento da política social, e você, na verdade, está quebrando, né, um mecanismo clássico de financiamento da Seguridade Social, né, que é inspirado na social-democracia europeia. O Brasil não está inventando nada, os constituintes de 88 não inventaram nada de novo, né, apenas pegaram um mecanismo clássico e colocaram e implantaram na Constituição de 88, o artigo 195. Então, quando você faz essas exonerações, né, você vai, a gente está, na verdade, restringindo essas fontes de financiamento. Também manifestei outros mecanismos econômicos, como, por exemplo, a DRU. A DRU é uma tentativa de captura de recursos financeiros da Seguridade Social, que foi introduzida em 1994. É um entulho neoliberal, vamos chamar assim. Isso tem que ser revisto. Felizmente, o governo reviu recentemente para a área de educação. Há uma outra medida que eu chamei a atenção, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. A Lei de Responsabilidade Fiscal, eu acho que tem um aspecto que é positivo. Eu não estou aqui criticando a Lei de Responsabilidade Social como um todo, mas tem um ponto que me preocupa, que é restringir o gasto com o pessoal em 50% do orçamento. Isso afeta especialmente áreas como saúde, como assistência social, como educação, que basicamente empregam, cujo gasto basicamente é pessoal. Né? Então esse é um ponto preocupante, porque ela acaba sendo uma forma, um mecanismo, quer dizer, para burlar a lei de responsabilidade social. O que está acontecendo nesses setores é uma coisa gravíssima, né? Que é a criação de cooperativas, de ONGs, de OCIPs, de organizações sociais, né? Em grande medida para burlar a lei de responsabilidade social, né? Porque esses gastos entram como gastos de terceiros, né? E, portanto, não afetam. Mas qual que é o problema? É que precarização da força de trabalho, mas vários funcionários de vários vínculos trabalhando no mesmo hospital público, ou seja, é uma das cunhas que está levando à privatização e ao retrocesso do SUS, né? Assim como também afeta a assistência social e educação. Enfim, um último ponto que eu achei que eu mencionei é uma outra questão que também está relacionada a esses setores sociais. A Constituição de 88, no seu artigo 194, fala na criação do Conselho Nacional da Seguridade Social. Esse conselho foi criado pela Lei de Legislação Complementar de 1990, formalmente foi criado, mas não foi implantado. E em 2001, uma medida provisória acabou com esse conselho. Ora, por que as lideranças da saúde, as lideranças da previdência social, as lideranças da assistência social e o movimento social não recoloca, né, o cumprimento da Constituição no sentido de se constituir um Conselho Nacional da Seguridade Social? Essa é a pergunta que eu deixei. Vejam bem, isso, do meu ponto de vista, isso é fundamental, porque esse conselho seriam os constituintes de 88. Aqui eu faço uma homenagem ao meu mestre Aloysio Teixeira, que nos deixou essa semana, né? O Aloysio foi uma das pessoas um dos arquitetos da Constituição de 88. E a ideia do Conselho Nacional de Seguridade Social é a ideia do controle social, o controle de que o que a Constituição diz que deve ser feito na saúde, na assistência, na previdência social e no seguro-desemprego seja cumprido, e controle de que os recursos vinculados constitucionalmente a esses setores sejam de fato utilizados nesses setores, não capturados por outras áreas econômicas, né? Portanto, eu acredito que todas essas questões que eu coloquei antes, né? A questão da reforma tributária, da DRU, lei de responsabilidade fiscal, né? Esses mecanismos de privatização, de terceirização, de precarização da mão de obra,
todas essas questões e diversas outras, enfim, que a gente não tem tempo aqui de sintetizar e tratar, poderiam ser objeto da ação desse Conselho Nacional da Seguridade Social. Olha, isso está previsto na Constituição, né? Por que não se cumpre a Constituição?